da cannabis, a descriminalização da maconha, vem sendo um assunto cada vez mais debatido no mundo inteiro, começando por fins medicinais e depois até com fins recreacionais. A famosa revista da Journal American of Medical Association, agora de agosto, traz um artigo mostrando que a maconha pode ser deletéria para o feto quando ela é usada pela mãe, mas também quando usada pelo pai. Quem fala sobre esse artigo para nós é o Dr. Marcelo Gondim Rocha, que é mestre e doutor em ginecologia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e é professor da Unifor. Por favor, doutor Marcelo. Olá. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer ao professor Dr. Ricardo Pereira pelo convite, esse projeto de extensão que ele tem capitaneado, é muito bacana, a gente tem acompanhado, tem visto diversos temas relacionados à prática médica e que eu parabenizo por esse projeto, tá? O professor Ricardo pediu que eu falasse um pouco sobre um artigo que foi publicado agora recentemente, agora em agosto de 2023, no JAMA, uma revista respeitadíssima, que é o Jornal da Associação Americana de Medicina, que fala do uso do cannabis, da maconha e os desfechos perinatais, Então, vale ressaltar que o uso da maconha vem crescendo nas últimas 2 décadas, principalmente por autorização de alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados americanos, a liberação para o seu uso recreativo, e as gestantes também, infelizmente, estão utilizando aí essa medicação sem que a gente tenha um total compreensão, na verdade, dos efeitos dessa substância na gravidez. Então, nos Estados Unidos, em 2017, houve uma percentagem em torno de 7% das gestantes utilizando a maconha. Tá? Durante a pandemia, quando as pessoas ficaram mais restritas em casa, houve um boom dessa percentagem, chegou em torno de 25% em alguns estados americanos de uso da maconha entre as gestantes, E o uso dessa substância para mais diversas indicações, entre aspas, ou seja, as pessoas usam para relaxar, tratamento de náusea, dores, insônia, enfim, uma gama de condições. O grande problema é que os usuários de maconha, concomitantemente, utilizam também outras substâncias, na verdade, como álcool, como própria nicotina, e muitas vezes é difícil você separar quais seriam os efeitos somente da maconha ou dessa associação de substâncias. Então, isso leva a uma dificuldade de um entendimento maior do uso dessa substância na gestação. Por isso que os dados, muitas vezes na literatura, são dados conflitantes. Mas alguns estudos conseguiram associar esse uso da maconha durante a gravidez com a restrição de crescimento intrauterino, um aumento da necessidade da UTI neonatal para essas crianças, uma associação muito grande aos transtornos do espectro autista, tá? Trabalho de parto prematuro, enfim, uma série de condições que o cigarro também mostravam isso, Além disso, para aqueles casais que querem engravidar, ou seja, então o problema não é só o uso pela mulher, o uso pelo homem pode trazer alterações no DNA espermático, aumentando sua fragmentação, ou seja, aumenta a alteração espermática e isso pode levar também a quadros de infertilidade. Esse uso ainda está associado naquelas pacientes que conseguem engravidar a um aumento do risco de abortamento. Também naqueles pais que utilizaram maconha, as crianças que foram geradas, que geraram uma gravidez, podem, de fato, aumentar o risco de abortamento. Então, pessoal, esse vídeo serve como um alerta muito grande dessa condição, desse uso dessa substância, entender que a literatura, às vezes, é muito conflitante do ponto de vista de você conseguir identificar o que são fatores relacionados essencialmente ao uso da maconha, mas a gente sabe que muitas vezes o usuário dessas drogas utilizam outras drogas de forma concomitante. Então, o que piora ainda mais esse resultado perinatal dessas pacientes. Então, a gente sempre orienta descontinuar o uso para quem está tentando engravidar, para quem já está grávida,
às vezes é um excelente momento, uma janela de oportunidade para que se consiga tentar sair aí desse vício. Tá certo? Mais uma vez agradeço ao professor Ricardo pela oportunidade e eu espero ter podido esclarecer um pouco vocês. Um forte abraço e contem com a gente. Agradecemos ao Dr. Marcelo, que falou para nós sobre o uso da maconha durante a gravidez. Próximo vídeo será sobre o Dia do Cardiologista. Até lá!